Qual caminho devo seguir? Qual é o caminho certo para mim? Qual é o caminho que eu deveria seguir? Eu não sei se tu já te fizeste essa pergunta, mas eu já me fiz essa pergunta inúmeras vezes. Já houve muitos momentos e muitas ocasiões mesmo na minha vida onde eu me vi numa situação que eu pensava, qual é o caminho certo? Qual o caminho certo a seguir nessa situação? Qual deve ser o caminho que eu vou escolher nessa situação? E por isso mesmo eu quis trazer este episódio, eu quis trazer esta conversa. Pode ser que tu, neste exato momento, estejas a passar por essa situação onde parece que falta clareza. Falta-te saber qual é a escolha óbvia ou qual é a melhor escolha ou a escolha mais acertada para ti e para o teu caso. Então eu decidi trazer esse episódio para te ajudar com isso. Mas antes de nós começarmos, alô estrela da minha vida e seja muito, muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa, sim, porque isto aqui é uma conversa, eu não estou cá para ditar regras, eu não estou cá para dizer o que é que tu deves ou não fazer e tu vais perceber muito isso neste episódio, mas eu estou cá para partilhar a minha experiência, o meu conhecimento, a minha bagagem, a minha vivência e tudo aquilo que a ciência de alguma forma já comprovou. Se tu achares que sim, se tu achares que faz sentido e se tu quiseres acatar ou pelo menos experimentar, aplicar algumas coisas dessas que eu partilho aqui na tua vida, eu espero que sejas bem sucedida nessa partilha. Pode ser que realmente tu percebas que faz sentido, tem dado resultado e tu até encontres, que eu acho que isso é que é o mais importante, dentro daquilo que tu vais experimentar, a tua forma de fazer exatamente a mesma coisa, porque isso é que para mim é a mágica de nós todos sermos singulares e termos as nossas particularidades. E por mais que tu possas neste momento achar que tu não és criativa, que tu não és nada inovadora, que tu não tens ideias boas e mirabolantes, acredita, pode ser simplesmente porque tu ainda não começaste a executar e tu não começaste ainda meio que a sair da tua zona de conforto e a te abrires para as possibilidades, porque no momento que o teu cérebro entende que existe uma outra forma de fazer as coisas e que ele só precisa de começar a procurar e entregar-te, tu vais ficar surpreendida com a quantidade de coisas que tu vais descobrir que tu és capaz de fazer. Ok? Mas antes de nós entrarmos na nossa conversa propriamente dita, deixa-me dizer-te que no mês de fevereiro nós ficámos, eu particularmente, não é? Completamente off das redes sociais. E quando eu digo off, não quer dizer que eu estava completamente offline, até porque hoje em dia, vamos combinar e deixar aqui já este à parte, existe muito essa coisa das pessoas pensarem que por elas não estarem a criar conteúdo, elas não fazem parte do digital e da internet, todos nós já somos digitais. Ponto. A diferença é como é que tu utilizas a ferramenta, o digital, na tua vida. Então, eu fiquei completamente off das redes sociais, de produzir nas redes sociais, mas obviamente nós continuamos a publicar os episódios do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu continuei a trabalhar, obviamente, mas nós estamos muito num processo de reestruturação interna em que eu precisei, de facto, olhar para os processos, e uma das coisas que nós estamos a reestruturar é o CDS. Ele vai deixar de ser um programa apenas sobre mudança de mentalidade e comportamento, porque ele nunca foi só isso, mas vai ser um programa onde tu vais aprender a te posicionar na vida e no digital, como pessoa e como profissional. E por isso, se quiseres fazer parte, se quiseres neste momento já entrar e depois começar já a ter essa mudança de mentalidade e comportamento para que tu dês o salto depois connosco, seja muito bem-vinda. O link vai ficar aqui na descrição, inscreve-te, vem fazer parte, que tu vais mudar completamente a visão que tu tens sobre ti, sobre o mundo e sobre as pessoas, que é isso que eu quero. Agora, entrando na nossa conversa propriamente dita, muitas mulheres ainda vivem muito presas a qual é o caminho certo que elas deveriam seguir na vida. Muitas mulheres ainda se questionam se elas têm capacidade de escolher o que é certo para elas. E muitas vezes elas buscam essas respostas sobre o que é certo para elas na mão de outras pessoas. Então, muito provavelmente, tu já te perguntaste sim, qual caminho eu devo seguir? Eu não sei se a pergunta é
quando ou quantas vezes te perguntaste, ou se alguma vez te perguntaste, ou se tu tens noção de em que momentos é que essas perguntas vêm. Porque eu acredito genuinamente que esta pergunta é uma pergunta que todo mundo em algum momento faz. Todas as pessoas, não só as mulheres, tá? Todas as pessoas em algum momento se fazem essa pergunta. E hoje, no momento em que nós estamos a viver na nossa sociedade, onde existe uma infotoxicação muito grande, onde parece que todo mundo tem as respostas e sabe exatamente o caminho que quer seguir, fica muito mais difícil tu acabares por decidir qual é o melhor caminho para ti, porque a verdade é que hoje parece que todos os caminhos são muito bons. E a verdade é que podem ser de facto muito bons, todos eles. Mas quando tu te perguntas qual caminho eu devo seguir, então tu não queres todos os caminhos, certo? Só que tu ficas muito perdida com essa falta de clareza de qual é o próximo caminho que eu devo seguir, não porque, nossa, eu estou perdida e eu sou isso ou aquilo, nada a ver. Mas é porque o mundo, ele está a dar muitas opções. E quando nós temos muitas opções, nós acabamos, sim, por ficar perdidas e confusas com qual desses caminhos, qual dessas possibilidades, qual dessas oportunidades eu devo seguir. Porque em algum momento nós temos sim que escolher, porque não dá para nós queremos dispersar, de certa forma, nosso foco em fazer tudo, em estar em todo lugar. Uma mesma pessoa não consegue ser um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, ou, sei lá, um bom fotógrafo. Tipo, não dá para uma única pessoa ter todas as habilidades dentro dela mesma. E por isso, sim, é que nós temos que decidir e escolher. Muitas vezes, se nós formos olhar, por exemplo, para o mundo do desporto, de uma forma mais ampla, existem vários tipos de desportos e muitas vezes dentro de uma mesma categoria, como por exemplo o atletismo, tu consegues perceber que dentro dessa mesma categoria existem muitas opções de desporto, não é? Dentro do atletismo tu acabas por ter a corrida, o salto, os lançamentos, assim, uma infinidade. E óbvio, uma pessoa que quer entrar para o atletismo vai olhar para aquilo e vai pensar, tá, imaginemos que a pessoa é boa em 2 ou 3 modalidades. Ela ainda assim vai ter que escolher. Por quê? Porque o foco é o que te traz resultados. Onde tu concentras a tua energia, ela expande. Então, tu não queres escolher os caminhos todos, tu não queres fazer tudo, porque tu não vais ter o teu foco, a tua atenção e não vais conseguir expandir a energia no nível que tu gostarias para que tu te tornes realmente muito boa naquilo que tu fazes, dispersando a tua energia por todos os lugares. Tu vais precisar, sim, de escolher alguma coisa. E sempre que nós escolhemos algo, automaticamente nós estamos a abrir mão de outras coisas. A questão aqui é, o que é que tu vais escolher? Porque muitas vezes quando as pessoas ficam naquela, Edu, qual caminho eu devo seguir? Qual é o caminho certo a seguir? A minha pergunta é, certo para quem? É a primeira pergunta que eu te faço. Se alguém chega para ti e diz, olha, este é o caminho certo. Tá. Primeira pergunta, eu sou dessas, tá? Eu preciso entender o porquê das coisas. Então, eu precisei entender o porquê que para aquela pessoa, atenção, para aquela pessoa, aquele é o caminho certo. Porque depois vem o outro fulano e vai te dizer, olha, não, para fazeres isso, o melhor caminho é esse. Melhor para quem? Por que é melhor? Edu, mas assim eu nunca vou saber qual é o caminho que eu devo seguir. Tu vais, porque no meio de tantas opções, tu tens que perceber o que é que conversa mais contigo. O que é que faz mais sentido para ti, para a tua realidade e para os objetivos que tu tens? Porque, no fundo, se tu parares para analisar, e a minha pergunta, já fica aqui a minha pergunta para tu refletires, será que existe um caminho certo? Será que existe um único caminho que podemos dizer que é o certo? Se nós formos parar para pensar, durante muito tempo, provavelmente os nossos
tretavós, os nossos bisavós, eles olhavam para o mundo e para eles o caminho certo era aquele. Para eles só existia essa forma de pensar, essa forma de viver. Certo? Hoje nós sabemos que não é bem assim. Querendo ou não, essa revolução tecnológica que trouxe para nós tantas opções jamais pensadas no mundo pelos nossos antepassados, acaba por criar outros problemas e outros problemas ainda maiores do que eles tinham. Porque quando tu só tens uma opção, eu só tenho essa opção. Eu não conheço mais nada para além disso. Só que quando são te apresentadas vários caminhos, várias possibilidades, fica assim um ponto de interrogação. E isso é uma coisa boa até. Ter opções na vida é bom. Só que no meio disso, qual vai ser a opção que tu vais escolher? E se nós formos pensar, tá bem, e tu podes estar a pensar isso nesse momento, mas no meio dessas opções todas, como é que eu vou decidir seguir esta ou aquela? Primeiro, eu gosto de ver muito para os argumentos que cada opção traz. E eu gosto de olhar muito também para o fim da linha. Se eu escolho aquele caminho, o que é que tem naquele caminho para mim? Qual é o resultado que eu vou encontrar naquele caminho, no final daquele caminho? O que que eu vou estar a abrir mão para ter e para seguir aquele caminho? Gente, eu sei que são perguntas muitas vezes muito filosóficas, mas a vida é uma filosofia, certo? Nós precisamos de habituar a refletir sobre as coisas. Não existe um caminho certo. Não existe um único caminho, uma única forma de fazer algo. O caminho que é certo para ti pode não ser certo para mim. Entendes o que eu quero dizer? Então, na próxima vez que tu te pegares a pensar qual caminho eu devo seguir, não busca essa resposta nas outras pessoas. Eu gosto de pensar em olhar para aquilo que já existe, que já foi feito, e pensar como é que eu posso adaptar aquilo sempre para mim, para a minha realidade, para os meus objetivos e para aquilo que eu acredito que é certo para mim. Porque se nós formos ver, há pessoas que fazem coisas que nós pensamos, isso não é certo. Só que, com que base é que nós, individualmente e coletivamente, dizemos que aquilo não é certo? Coletivamente falando, é porque nós vivemos, imaginemos, não é? Dependendo daquilo que for, numa sociedade que tem certas regras, digamos assim, que proíbem aquele tipo de comportamento. Ok? Vamos pensar em alguém roubar, matar, coisas do gênero. Pô, são coisas que socialmente nós não aceitamos e não vemos como correto. Ok? Então, coletivamente existem regras, existem princípios, muitas vezes morais, muitas vezes éticos, muitas vezes sociais, que nos fazem ter essa percepção e essa ideia e esse pensamento de que esse comportamento precisa ser punido. Agora, trazendo isso para a nossa vida, como é que eu sei que aquilo é certo para mim ou não? De acordo com os meus valores e os meus princípios. Porque há pessoas que têm valores diferentes dos teus. E o caminho que esta pessoa vai escolher seguir é um caminho que atropela os teus valores. Vais seguir. Só porque a pessoa disse, olha, esse é o melhor caminho. Se fores por esse caminho, vais conseguir chegar onde tu queres. Provavelmente, eu espero que não. Nem vou dizer provavelmente, eu espero que não. Porque se tu tens valores, se tu tens princípios, não os atropeles. Baseia-te neles para escolher e para direcionar a tua vida, a tua carreira, a tua profissão, o teu negócio. Entendes?
Muitas vezes eu vejo isso assim constantemente, tá? Porque, de verdade, é algo que vai acontecer, é inevitável. É inevitável. Em algum momento tu vais te pegar com tantas possibilidades e com tantas oportunidades, com tantas pessoas a dizerem esse é o caminho certo a seguir, que tu vais ficar confusa, tá? Eu faço o quê? E tu, provavelmente, já tentaste fazer tudo que todo mundo te diz e ainda assim tu não te sentes feliz, tu não te sentes realizada e tu não sentes que tu realmente estás livre e que tu estás a colocar quem tu és naquilo que tu fazes e que aquilo que tu fazes está a gerar um impacto ou está a transformar a vida de outras pessoas de alguma maneira. E é aí que vem aquela pergunta, nossa, o que eu faço? Eu estou cansada, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E nesse momento é que eu te digo, afasta-te das pessoas, dos pensamentos e foca. Olha realmente para aquilo que são os teus objetivos, para aquilo que tu queres da tua vida e para aquilo que verdadeiramente a palavra posicionamento significa, que é a forma como tu queres ser vista, queres ser lembrada pelas pessoas e a marca que tu queres de alguma forma deixar na vida das pessoas. Porque quando nós falamos sobre posicionamento, nós falamos sobre isso. Sobre eu ter a capacidade de sustentar e defender aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito envolve, sim, os meus princípios e os meus valores. Aí eu te pergunto, o que é que tu vais fazer? O que é que tu tens feito? O que é que tu vais escolher? Isso é que é algo muito importante. E é isso que eu quero que tu tenhas em mente quando tu vier, a próxima vez que te vier essa pergunta, ou se tu estás nesse momento sem saber que caminho seguir, observa os caminhos que tu tens. Vê quais desses caminhos realmente estão validados. Ok? E que tu entendes os fundamentos e os porquês daquele caminho e compara-os com os teus valores. Compara. Não é só porque alguém está a dizer mete a mão no fogo que tu vais meter. Não, porque essa é a melhor... Gente, é melhor para quem? É melhor por quê? E enquanto tu não entendes o porquê, e enquanto tu não consegues olhar para aquilo e perceber que os teus valores, os teus objetivos estão alinhados com isso, não segue por esse caminho. Vai sempre existir um outro caminho. E muitas vezes, eu acho que isso é o melhor de tudo, muitas vezes o caminho, o teu caminho especificamente, ele não existe, não fica assustada, tá? Ele não existe de uma forma estruturada e pronta para ti. Sabes porquê? Porque és tu que vais construir essa ponte. És tu que vais construir esse caminho. Muitas vezes ele não existe. E muitas vezes tu vais construir como? Não é do nada. Não é do nada, não é pensar, meu Deus, agora sim, foi tudo por água abaixo. Porque agora é que eu não saio de onde é que eu estou. Agora que eu vou continuar aqui paralisada, frustrada, estagnada, porque eu não estou a ver a construir agora essa ponte. Tudo que tu já aprendeste na tua vida até aqui podem ser peças fundamentais para tu construires essa ponte. Primeiro de tudo, o que eu quero que tu entendas é isso. Muitas vezes estás em busca fora e dentro de ti tu já tens as ferramentas para construir essa ponte. E depois, pensa comigo, hoje em dia, um arquiteto, para fazer uma ponte, um engenheiro, o que for, não é? Para começar a construir algo, ele não está a fazer isso com base no nada. Já existem muitos outros prédios e muitas outras pontes construídas. E o que ele vai estudar e vai pegar são as referências, sim, as pessoas já fizeram, certo? Então ele já tem conhecimento base do que fazer. E com esse conhecimento prévio do que fazer, ele já sabe quais são as ferramentas, ele já sabe. Mas se ele quer construir uma ponte que ainda não existe,
Não é que ele não vai conseguir construir essa ponte ou que vai ser uma coisa super difícil. Não. Ele vai. Pô, essa ponte já foi feita. Como é que essa ponte foi feita? Foi feita assim, 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 assim. Tá, ok, tem aí a planta, a estrutura, como é que foi feito, tudo bonitinho. Tá, ele tem isso, a disponibilidade dele, certo? Tá disponível para ele. Então, ele pega nisso e ele põe ao lado daquilo que ele quer construir, da visão que ele tem da ponte, certo? Que ele quer construir. Nossa, eu quero construir uma ponte, ok, é isso que eu quero e é isso que já existe e que é feito e tal e coisa. Como é que eu vou adaptar isto aqui para isso que eu quero? Percebes? Ou seja, quando tu te perguntas qual é o caminho que eu devo seguir e se tu não estás a encontrar o caminho pronto, compara. Mas primeiro de tudo precisas ter isso, uma visão clara daquilo que tu queres construir. Uma visão clara do resultado que tu queres chegar. Isso muitas vezes tu não tens. Muitas vezes tu te deixaste consumir tanto por todas as possibilidades e oportunidades, escolhas que estão disponíveis, que tu nunca paraste para refletir de facto o que tu queres construir. Quando tu paras para pensar e olhar para ti, para a tua vida e construir essa visão, aí sim, tu vais pegar naquilo que já existe, nos caminhos que já existem e perceber, ok, qual desses caminhos é que eu posso adaptar para mim, para a minha realidade. E é engraçado porque eu muitas vezes, dentro do CDS com as alunas, muitas delas chegam para mim também assim. Uma vez houve uma que me disse, Edu, eu nunca sequer parei para pensar no que eu quero da minha vida. Eu vou vivendo, as coisas vão acontecendo. Isso, por mais bonito que isso possa ser, tu nunca vais te sentir de facto realizada se tu não sabes o que é que tu queres realizar. Então, por isso nós sentamos, nós traçamos um plano e com base em... Porque o que eu entrego dentro do CDS, dentro da minha metodologia, é o desenvolvimento da pessoa e da profissional. Ou seja, eu não sou aquela pessoa que só olho para a parte profissional, para aquilo que tu queres fazer da tua vida, na tua profissão, na tua carreira, no teu negócio. E sabes por quê? Porque isso é uma extensão de um ser humano. Então, esse ser humano precisa ser desenvolvido na mesma medida. Então, dentro do CDS, nós fazemos muito esse trabalho. Porque, lembra, eu disse, é posicionamento pessoal e profissional. Então, eu preciso de entender quais são os valores, os princípios da pessoa, onde é que a pessoa quer chegar, para aí sim, ela conseguir trilhar o caminho que faz sentido para ela. Porque hoje em dia o que não falta são profissionais que estão nesse exato momento a pensar qual é o caminho que eu devo seguir. O que eu fiz da minha vida? Eu cheguei aqui e estou nesse momento que eu achava que eu ia estar super feliz com a minha vida, que eu ia estar a sentir-me extremamente realizada e eu não estou. O que eu faço? Para onde é que eu vou? Qual é o melhor caminho para mim agora? E eu trabalho com muitas mulheres que têm negócios digitais também. Aliás, a maioria delas são empreendedoras ou querem empreender. E elas chegam para mim e elas dizem, Edu, tenho essa ideia, o meu negócio é esse, mas eu sei que posso fazer isso, fazer aquilo e não sei o quê, não sei quantos e tal, e eu não sei. Eu não dou a ninguém uma resposta pronta, tipo, não, faz isso. Não. Eu tenho que entender quem é a pessoa para perceber o que é daquilo tudo. Podemos testar a ver se funciona para ela. Eu acho que esse é o grande problema da nossa sociedade. Como as coisas estão a acontecer muito rápido, quando nós fazemos a pergunta de qual deve ser o caminho certo, muitas vezes o que nós estamos inconscientemente a perguntar é
qual é o caminho mais rápido? O que eu posso fazer para chegar lá? Você tem que subir todo degrau. Simples assim. Sabe? Mas eu entendo, de verdade, eu entendo. Porque a sociedade fez com que nós acreditássemos e toda essa questão digital fez com que nós acreditássemos que tudo fosse mesmo muito rápido. Mas a gente fala sobre isso no outro episódio. Muitas das mulheres que chegam para mim, que têm um negócio, elas viram-se para mim e pensam, Edu, eu não sei se eu continuo nesse nicho. Lembra aquilo da escolha que nós estávamos a falar? Quando nós falamos sobre escolher alguma coisa na nossa vida, nós muitas vezes falamos sobre afunilar as nossas opções. Então, muitas delas perguntam-me, Edu, qual é o melhor nicho? Será que esse nicho é realmente muito bom? E eu fico naquela... Bom para quem? Sabe? Quem é que diz que o nicho é bom ou não? O que tu tens que entender é, existe uma procura por isso que tu tens. Se existir, vai. Porque, mas não existe ninguém a fazer exatamente isso. Que bom! Quer dizer que tens um ponto de diferenciação. Obviamente, se existe procura no mercado. Isso são conversas para, enfim, um outro episódio. O que eu quero que tu entendas aqui é que não existe uma escolha certa, não existe uma opção certa em relação àquilo que nós vamos fazer ou aquilo que nós podemos vir a fazer como trabalho, como carreira, nos nossos negócios, nem até mesmo como um hobby. Não existe uma escolha certa. Existe a escolha que faz sentido para ti. Porque pensa comigo, quem é que diz uma criança ali, desde muito nova, muito cedo, que ela quer ser bióloga, não é? Tipo, o que faz uma criança virar para ti e pensar que quer ser veterinária, que quer ser bióloga, que quer ser fotógrafa, e a outra, muitas vezes criada na mesma casa, ter contato com as mesmas coisas, os mesmos objetos, as mesmas experiências, ter aversão a essas mesmas coisas que a outra criança tem interesse. Gente, tudo e nada ao mesmo tempo. Por que eu digo tudo e nada ao mesmo tempo? Porque tudo vai influenciar na tua escolha, ou seja, tudo que vai acontecer à tua volta vai influenciar. Mas isso depende da forma como tu estás a olhar para aquilo. Que a forma como nós observamos as coisas ao nosso redor não necessariamente é a mesma. Porque todos nós já nascemos com o nosso tempero próprio, certo? Com a nossa particularidade. E se eu desvalorizo essa particularidade porque eu estou a tentar buscar o que é certo, a escolha mais acertada, a melhor escolha, muitas vezes eu estou a negligenciar justamente essa particularidade. Por isso é que eu digo tudo e nada ao mesmo tempo. Cada pessoa, cada uma de nós, mulheres principalmente, deveríamos nos habituar a desenvolver e a utilizar mais o nosso livre-arbítrio. Deveríamos, sim, começar a utilizar mais essa capacidade que nos foi concedida de escolher algo em detrimento de outro algo, sem propriamente causar um impacto negativo, digamos assim, né, no mundo, nas outras pessoas, sem ter uma causa determinante propriamente dita. Porque isso veio conosco, é-nos inerente. Então, em vez de eu estar em busca que alguém me diga qual é o caminho certo que eu devo seguir, é eu ter essa autonomia, essa capacidade de olhar e dizer, eu quero ir por aqui. E estar disposta a arcar com as consequências da minha escolha, dessa liberdade e essa autonomia que eu tive de fazer a minha escolha. Só que muitas de nós não temos maturidade suficiente para arcar com as nossas escolhas. E muitas de nós fomos tão condicionadas desde muito novas a não falhar, a não fracassar, a não cometer um erro, a não fazer escolhas que podem destruir a nossa vida, a focar no que todo mundo está a fazer, a mantermos no caminho, a ser isso, a ser aquilo,
que nós não nos permitimos utilizar o nosso livre-arbítrio. E nós precisamos começar, de facto, a utilizar essas particularidades que nós temos. E eu amo trabalhar com o que eu trabalho justamente por isso, porque ter essa capacidade de fazer uma mulher olhar para a particularidade dela e utilizar isso, para ela ter coragem, de facto, de ser quem ela é e colocar quem ela é naquilo que ela faz. Porque, no fundo, é isso que vai fazer com que tu te tornes única naquilo que estás a fazer. É isso que vai fazer com que o teu caminho seja o teu caminho. E tu vais muitas vezes estar a construir um caminho que não existia, que vai permitir com que outras pessoas atravessem através dele. Vai permitir com que outras pessoas passem por esse caminho. Então pensa nisso. Pensa na diferença que tu podes fazer no mundo ao decidir escolher não o caminho certo para um ou para outro, mas o caminho que tu consideras que é certo para ti e está disposta a acolher tanto as consequências boas e positivas quanto as consequências más e as consequências negativas que vêm daquilo. De verdade, a minha vida mudou muito quando eu entendi isso. E sempre que eu chego num momento que eu penso, qual é o caminho que eu vou seguir? Qual é o caminho certo que eu devo seguir nessa situação? Nesse momento, eu entendo isso como uma oportunidade e como um chamado quase para eu me reconectar comigo. Para eu olhar para dentro, que eu acho que é isso que as pessoas não querem fazer hoje, porque muitas vezes é ter que cutucar feridas, ter que colocar mesmo ali dedo naquela ferida que está aberta e perceber o que é que está ali a causar tanto incômodo. E ninguém quer passar por esse sofrimento. A gente esquece que uma mulher, para dar à luz e fazer com que venha um ser humano ao mundo, ela passa por um processo de dor. Então, assim, a dor faz parte do crescimento. A dor faz parte do novo recomeço. A dor faz parte de uma nova vida. A dor faz parte de nós termos essa capacidade de reinventar, de recomeçar. E está tudo bem se esse for o teu momento de recomeçar. Se tu estás nesse momento de recomeçar, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Não é à toa que eu faço o que eu faço. Ok? Todos nós, em algum momento, nós precisamos de nos reinventar e de nos tornar realmente capazes. Desenvolver habilidades que vão ser perenes. E é isso que eu amo fazer. Estrela, a gente fica por aqui, ok? Eu espero que esse episódio tenha sido um episódio que tenha te feito refletir, porque eu acho que é esse o objetivo. Eu não quis trazer aqui nenhum passo a passo, não. Eu gosto muito de ter essas conversas mais profundas, mais reflexivas, mais fora muitas vezes da caixa, daquilo que é considerado bom ou não. Porque é o que eu sinto que falta no mundo, e quando eu vejo mulheres a chegarem para mim com dúvidas que não necessariamente têm uma resposta pronta, eu preciso utilizar este meio que eu escolhi para fazer com que mais mulheres que estejam a passar por essa situação e que não têm a oportunidade de ter chegado a mim, que tenham a oportunidade de se tornar minhas alunas, seguidoras ou whatever, né? Se bem que se tu estás cá a ouvir, tu pelo menos uma ouvinte do Sonhar Sem Limites podcast tu és, mas se tu não tiveste ainda esse contacto comigo de uma forma mais, como é que eu posso dizer, pessoal, é ao ponto de tu fazeres-me essas perguntas, eu trago para cá, porque se tu tiveres essa pergunta, se tu tiveres a passar por esse momento, que tu consigas entender que está tudo bem. Assim, e não está tudo bem porque está tudo bem, não muda. Minha amiga, não é isso, tá? Está tudo bem, estás a passar por isso, porque é algo normal do ser humano. É algo normal. Eu estou farta de dizer isso e é uma frase que eu digo e eu vou dizer muitas outras vezes. Nós não trazemos um manual de instruções. Não existe nenhum manual de instruções de como viver a tua vida. Isso não existe. Porque nós somos seres individuais. Nós somos seres que temos especificidades que é singular, é nosso, ponto final, parágrafo. E cada um de nós individualmente tem
pontos, sim, positivos. Tu, se não estás a ver ainda os pontos positivos, não importa o sucesso que tu podes ter profissionalmente ou, enfim, o momento da vida em que tu estás, se tu não estás a perceber qual é o teu ponto de diferenciação aí nisso tudo, qual é aquela coisinha que te torna um ser único como tu és, teu lugar é no CDS, tá? É lá que eu trabalho esse tipo de coisa, ok? É lá que a gente traz essa tua diferenciação para que tu te posiciones de facto e digas, pô, essa sou eu. Isso é aquilo que eu acredito. Isso é aquilo que eu não acredito. Isso é aquilo que eu quero. Isso é aquilo que eu não quero. E, pô, tô bem com isso. Tô bem com isso. E óbvio, tudo que eu tenho que eu quero melhorar, eu vou melhorar. Tudo que eu tenho de ponto forte que eu quero potencializar, eu vou potencializar. Porque, no fundo, o que eu quero? Ser vista da forma como eu desejo pelas pessoas. Ser lembrada da forma como eu desejo pelas pessoas. Mas será que tu sabes isso? Se estás na dúvida de qual caminho seguir, provavelmente tu não sabes isso também. Então, minha amiga, está à espera do quê? Anda cá, o link está na descrição, tá? Estela, se tu gostaste desse episódio, ok? Partilha. Pensaste numa amiga que precisa de ouvir essa conversa? Manda esse episódio para ela. Partilha nas tuas redes sociais, faz com que a mensagem chegue a mais pessoas, que a gente comece a criar, de facto, uma sociedade muito mais conectada consigo e não tão conectada com a vida dos outros na internet. E que a gente consiga não só escolher caminhos que já existem, mas que a gente possa construir novos caminhos para que outras pessoas possam trilhar por eles também. Se tu ainda não és inscrita no canal aqui do YouTube do Sonhar Sem Limites Podcast, inscreve-se. Se estás no Spotify e ainda não nos segue, não ativaste notificações, ativa. Ok? Ativa, dá 5 estrelas ao episódio e deixa nos comentários se alguma coisa do que eu falei aqui tocou em alguma ferida tua, que eu quero saber. Esteja lá, a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!